Olha, gente, antes de começar o vídeo aí dos momentos marcantes, né? Do mês de janeiro a junho, gente. Eu já coloquei um vídeo aí no canal e vou colocar mais alguns, se for possível, tá, gente? Aí vocês vão ver pescaria que talvez vocês nem tenham visto. E às vezes até com vocês mesmo, com algum pescador, que eu filmei aqui no Espigão, ou lá na praia, algum lugar aí, não é não? Primeiramente, gente, um abraço pro amigo Bernardo. Ô Bernardo, aquele abraço aí para sua esposa Luci Santos e sua filha Rayana Santos. Aquele abraço aí para vocês aí, gente. Deus abençoe e corra tudo bem, tá bom? O amigo Alexandre Benevides. Ô Alexandre, aquele abraço para você aí, meu amigo. Obrigado pela força, hein? O amigo MT Pescador, aquele abraço, hein? O amigo Alexandre, Edinaldo e Crodoaldo, gente. Esses três, gente, eles estiveram aqui no Espigão da Jô Cordeiro outro dia, né, gente? Tem até vídeo no canal aí com eles aí. Um abração aí, Alexandre, Edinaldo e Crodoaldo, gente. Um abração para vocês e para seus familiares, seus amigos aí, tá bom? Deus abençoe, que corra tudo bem. O amigo D'Artagnan e pro Ageu, gente. Aquele abraço aí, amigo D'Artagnan. Outro dia eu encontrei ele aí no calçadão, gente, na beira-mar, né? Um abração aí, obrigado pela força, tá bom, gente? E um abração pros demais também, gente. E agora, gente, vamos pro vídeo. Como eu falei no início, gente, eu tô fazendo assim, colocando um pedaço de cada vídeo assim que foi passado durante esses 6 meses que se passaram, gente, e fazendo um vídeo só. Aí vai ter vários lances, pescarias minhas que eu fiz sozinho, outras acompanhadas. Aí vocês mesmos podem até olhar e ver, ah não, esse dia aqui eu tava lá em tal lugar também, tal, né? É desse jeito, é vida que segue, gente. Vamos lá, vamos pro vídeo lá, gente.